Existem dois conceitos muito interessantes, têm sido muito discutidos e trabalhados na questão da evolução ou no desenvolvimento das espécies. É a ideia de macroevolução e microevolução. Macroevolução significa um aprimoramento genético, ou seja, à medida que o tempo vai passando, uma determinada forma de vida vai passando por variações até ela ganhar uma característica específica que lhe dê um certo grau de, digamos assim, de vantagem em relação aos demais. Macroevolução não é um sistema observável, não é um processo natural. Microevolução, por outro lado, o nome está errado porque ele dá uma influência, dá uma ideia de que evolução está ocorrendo. Microevolução trata especificamente de variações. Por exemplo, na sua casa, se você tiver irmãos e irmãs, você vai perceber uma microevolução. Não, você vai perceber uma microvariação. Você e seus irmãos ou suas irmãs são todos iguais? Não, são diferentes. Mas ninguém é ET. Todos são seres humanos, pelo menos é o que eu estou assumindo até o presente momento. A menos que você possa provar que um deles não seja ser humano. Olha, isso aqui passou por uma evolução, agora ele é um super ser humano. Sei lá, um ex alguma coisa aí. Então, entenda o seguinte, quando nós tratamos de microevolução, o nome correto deveria ser microvariação. Microvariação é um processo perfeitamente observável. A ideia da macroevolução é o problema. Porque nessa macroevolução, por exemplo, muitos evolucionistas dizem que a lampreia, que é um peixe que tem uma boca cheia de dentes, ele gosta de ficar grudado em outros peixes e ele é um sugador, literalmente, funciona como um parasita. Ele fica até matar o outro organismo, ele gruda e fica. Como a lampreia tem muitos dentes, muitos sugeriram que o tubarão, que também tem muitos dentes e troca sua dentição com frequência, os tubarões teriam evoluído das lampreias. Mas por quê? Por causa da quantidade de dentes? A estrutura de um tubarão é totalmente diferente da estrutura de uma lampreia. Mas porque tem uma característica que é parecida, isso seria uma suposta possível evolução. Macroevolução não é um processo natural, macroevolução nunca foi observado. Microevolução sim, isso nós observamos o tempo todo. Nós percebemos que formas de vida variam. Um exemplo bem interessante de microevolução, lá por volta dos anos 1500, os portugueses, ao viajarem por esse mundo afora aí, eles levavam coelhos como fonte de alimentação, porque coelho reproduz rapidamente, então tem bastante carne o tempo todo. E algo que era muito interessante, por exemplo, na ilha de Porto Santo, lá no arquipélago de Madeira, alguns portugueses se estabeleceram ali e alguns coelhos foram deixados lá com essas pessoas. 500 anos depois, nós temos coelhos domésticos e coelhos selvagens na mesma ilha. Só que os coelhos selvagens, nós sabemos que eles são o quê? Descendentes dos coelhos domésticos que foram levados logo no início. As pessoas classificam, está vendo? Nós temos agora duas espécies. Do quê? De coelho. Você não tem nenhum coelho que pula no oceano e sai nadando para lá e para cá. Continua coelho. Houve uma variação? Sim, houve variação do material genético. Isso é microvariação. Nome errado, microevolução. O que não houve foi macroevolução. Coelhos que estão voando, coelhos que estejam, das pessoas falam, não, mas em 500 anos você espera que o que venha acontecer? Eu pergunto, em 500 milhões de anos você espera que o que venha acontecer com coelhos? A pergunta é a mesma, porque nós conhecemos os processos naturais. Microevolução é um processo natural, microvariação, mas coelhos vão sempre produzir coelhos. As pessoas falam, não, mas você precisa entender que existe o aspecto de mutação, porque mutação produz uma variação na informação genética. Concordo, nós temos estudado a respeito disso. A pergunta é, mutações fariam aquilo que os evolucionistas têm dito ou não? Eu gosto de usar esse exemplo, vocês estão vendo as abóboras ali. Deixe-me fazer uma pergunta de uma forma bem simples. A abóbora aqui de cima é uma abóbora normal. A de baixo, na foto inferior, é uma abóbora mutante. Quando você vai ao supermercado, você compra a normal ou a mutante? Não é interessante? Por que a seleção natural iria escolher aquilo que não é o normal?
A seleção natural escolhe aquilo que é o normal. Isso é o que nós temos observado. Mas essa ideia de mutação é uma ideia muito interessante, continua sendo muito utilizada. Você tem um exemplo da mosca, da Drosophila, que é uma mosquinha bem estudada. Nós temos mutações que produzem uma cor mais escura, uma cor amarelada, olhos brancos, olhos laranjas. Todas essas mutações não produzem nenhuma alteração funcional. Existem outras mutações, por exemplo, algumas delas, em vez de nascer uma antena, nasce uma pata no lugar da anteninha. Outras, a mosca nasce sem olhos. Uma outra, a mosca nasce com a asa encurvada ao contrário e não consegue voar. Outras mutações produzem asas vestigiais, ou seja, não existem nem asas. Agora, qual a vantagem de uma mosca nascer sem antena? Ela não consegue perceber ou sentir o que está por perto. Qual a vantagem de uma mosca nascer sem olhos? É fácil, ela pode ficar na rua pedindo esmola. Qual a vantagem de uma mosca nascer com uma asa encurvada que ela não consiga fazer voar? Qual a vantagem de uma mosca nascer com uma asa vestigial que também não voa? As outras, as que não têm nenhuma alteração funcional, o organismo continua funcionando, normal. Agora, não é porque as mutações ocorrem que isso significa que existe uma melhoria genética. Um exemplo que eu gostaria de citar aqui é o da anemia falciforme que ocorre no cromossomo 11 do ser humano. Essa anemia falciforme é algo muito interessante, porque na formação praticamente da hemoglobina, ela é toda redondinha, tá? E com anemia falciforme, em vez de formar uma estrutura esférica, ela forma uma estrutura praticamente como se fosse de uma lua crescente. É algo mais ou menos assim. Na situação totalmente esférica, ela consegue acoplar muitos mais átomos de oxigênio na sua estrutura e transportar esse negócio no sangue do que numa estrutura como essa, de uma foice. Tá? Daí o que acontece? Uma pessoa que tem anemia falciforme, tem literalmente esse tipo de estrutura, que é a estrutura funcional para carregar o oxigênio no seu sangue, leva muito menos oxigênio, daí produz a chamada anemia. Para você entender como funciona essa anemia falciforme na questão genética, olha que interessante. Numa sequência pequenininha na formação da hemoglobina, você tem essa sequência de nucleotídeos. Esse pedacinho pequenininho que vocês estão vendo ali. São sempre 3 nucleotídeos formando um códon. Você tem o CTG, ACT, CCT, GAG, GAG novamente, AAG, TCT. Percebe que é sempre letra A, T, C e G. Adenina, timina, citosina e guanina. Tá? São as estruturas. Isso aqui é a estrutura normal. Olha da sequência normal da anemia, da hemoglobina normal para a hemoglobina falciforme, a mutante. Você vai perceber que nessa sequência aqui do GAG, apenas uma variação. Um GAG, que seria GC, no caso um AT e um GC, esse AT inverte, fica um TA. Só uma pequena mudançazinha. Essa mudança cria toda essa confusão que vocês estão vendo. E as pessoas chegam para mim e falam assim, mas está vendo? Pessoas que têm anemia falciforme, elas não pegam febre amarela. Isso não é verdade. São as pessoas que têm o traço é que não pegam febre amarela. Quem tem anemia falciforme morre antes de 20 anos. Como que você poderia dizer que isso seria literalmente uma vantagem seletiva? Já pensou que legal? Você tem um organismo que não chega nem na idade de reprodução e morre. Obviamente, aquela espécie vai entrar em extinção. Ou seja, quando nós usamos a ideia de mutação, mutação não é a favor da evolução. Aí entra o problema porque pessoas colocam como mutações, que são literalmente processos que prejudicam a estrutura da forma de vida. Eles colocam microvariações, são pequenas variações que ocorrem ao longo do tempo, e essas microvariações são reais, só que eles colocam uma quantidade absurda de tempo. Daí eles dizem o seguinte, olha, se você pegar, no caso, as mutações, juntarmos com as microvariações num longo período de tempo, daí você vai ter macroevolução. Agora, você pega uma coisa que você sabe que existe uma limitação no que ela é capaz de fazer, que são as microvariações. Você junta com uma coisa que é nociva, e você diz que com o passar do tempo isso daí produz o quê?
algo novo e melhor. Não faz sentido. Porque quando nós olhamos na estrutura básica, nós percebemos que todas essas possíveis variações estão ligadas diretamente com a informação que está guardada no DNA. Por exemplo, olha essas duas frases. Faz sentido a frase de cima? Algum sentido a frase de cima? A resposta é não. E a frase de baixo? Como a vida começou? Sim. Mas por que a de cima não faz sentido, sendo que as letras são as mesmas? É porque não existe uma estrutura que lhe permita compreender o que está ali. Ou seja, dentro da área da genética, como nós já vimos na parte do design inteligente, falando um pouco a respeito de informação codificada, na parte que nós tratamos de estrutura, na sintaxe, você tem que ter uma estrutura que lhe permita aquilo ser funcional. Essa é a ideia que nós temos por trás da informação genética codificada. Ou seja, as estruturas genéticas, os genomas, precisam nos contar a verdadeira história. Então vamos dar uma olhadinha no genoma, só para você ter uma noção bem interessante. Muitas pessoas dizem que seres humanos e chimpanzés teriam vindo de um ancestral comum, e a razão de apresentar isso de várias formas, de várias maneiras, são as chamadas similaridades genéticas. Eu, honestamente, tenho participado de algumas excursões, indo a zoológicos, e quando eu me deparo com um chimpanzé, eu não me recordo de ter jamais visto na minha família ninguém que tenha tal similaridade. Mas tem pessoas por aí que acreditam que os seus antepassados poderiam ter algumas similaridades. Deixe-me dizer mais uma vez, a teoria da evolução não diz que seres humanos vieram dos macacos. Ok? Isso não é teoria da evolução. A teoria da evolução diz que seres humanos, chimpanzés, gorilas, talvez orangotangos, teriam vindo de um ancestral comum. Isso é o que a teoria da evolução ensina. Então é importante entendermos o que nós estamos tratando. Ou seja, se houve um ancestral comum, deve haver na informação genética algumas similaridades entre seres humanos e chimpanzés. E é justamente isso que é estudado. Aí vocês estão vendo aqui a questão dos cromossomos, tá? Praticamente o material genético. Você está vendo a lista no cantinho aqui. Você tem o cromossomo 1, o 2, tem a parte P e a parte Q. Aqui você está vendo do lado, a parte P é superior, a parte Q é inferior. E você está vendo, S significa similar, por favor. Similar não significa igual. Estou dizendo similar, tá? E o X significa que não tem similaridade nenhuma. Então, se você pegar no cromossomo 2, a parte P e a parte Q, aqui você tem o do ser humano, onde eu estou passando o mouse, você tem o H, a parte superior aqui é a parte P do ser humano, a parte inferior a parte Q. Então, você está vendo essas pequenas linhas que identificam os setores do cromossomo. Aqui você tem o do chimpanzé. Você percebe que a parte P é realmente muito parecida com a do ser humano. Mas quando você pega a parte Q, a parte inferior, você percebe que alguma coisa está diferente aqui, ó. As linhas aqui são parecidas, mas não sei se você percebeu, não existe uma continuidade daquele outro. Por quê? Porque você precisa pegar a parte Q do chimpanzé, cortar e inverter. Daí fica parecido com o do ser humano. Aí entra um pequeno probleminha que eu coloco para as pessoas, que é justamente esse. Se eu colocar essa frase para você, Roma é uma dádiva dos deuses, é compreensível? Claro que sim. E se nós invertêssemos? Olha que interessante, amor é uma dádiva dos deuses. Tenta chamar a sua esposa ou sua namorada, em vez de chamar de meu amor, chama de minha Roma. Ela vai olhar para você e falar assim, você está me dizendo isso porque eu estou em ruínas. Ou porque eu sou muito antiga. Amor e Roma são duas coisas diferentes, embora usem as mesmas letras, apenas invertido. Quando nós tratamos de inversões cromossômicas, esse tipo de coisa, nós estamos mudando o significado do que foi escrito. Estamos tratando de uma outra coisa. Então, quando nós estudamos essas similaridades, deixe-me dar algumas só para você ter uma noção. Vamos pegar algumas formas de vida. Nós temos aí o ser humano, o elefante, o gato, o gorila, o chimpanzé, o orangotango, cavalo, boi e cachorro. Então você tem os pares de cromossomos, números dos pares, o tamanho do genoma e o número de genes. Então vamos compará-los para ver que coisa interessante. Olha só, vamos pegar o ser humano. O ser humano, o tamanho do genoma é de 3,2 gigabytes. O do elefante também é de 3,2 gigabytes. Então, se você for olhar a informação genética, nós e os elefantes, rapaz,
viemos de um mesmo ancestral comum, porque a quantidade de informação genética é exatamente a mesma. Ou seja, o tamanho do genoma é igual, 3,2 gigabytes. O do chimpanzé é 3,35. Então nós somos, em termos de tamanho de genoma, muito mais parecidos com os elefantes do que com os chimpanzés. Vamos pegar mais uma. Aqui você tem o ser humano novamente, e você percebe que o número de genes no ser humano é de 20.251. No gato, 20.285. Nós somos muito mais parecidos em número de genes com os gatos do que com os chimpanzés. Então você tem agora uma boa razão científica de poder falar para sua namorada, sua noiva, sua esposa, minha gatinha ou meu gatão. Ou seja, geneticamente você tem um pouco de informação aí. Ou seja, olhando do ponto de vista dos genes, somos muito mais parecidos com os gatos do que com os chimpanzés. Mais uma. Quando nós pegamos novamente o ser humano e comparamos do ponto de vista específico, ao olharmos os genes, dê uma olhadinha. O ser humano tem 20.251 genes. O cavalo tem 20.436. O chimpanzé tem 19.700. Ou seja, nós somos muito mais próximos dos cavalos em termos da quantidade de genes do que dos chimpanzés. Vamos fazer uma longa história curta. Afinal de contas, o que a informação genética tem a nos dizer com respeito aos nossos antepassados? Porque com esse tipo de comparação eu posso dizer que você veio das borboletas, das mariposas, dos periquitos, seja lá o que for. Qualquer coisa é válida. Existem evidências que mostrem claramente a nossa ancestralidade? A resposta, quando nós estudamos o material genético, é não. Daí, queria colocar 2 pontinhos aí e tratar especificamente dos argumentos da origem da vida e encerramos. Quando nós tratamos da seleção natural é um processo natural, nós sabemos como ele funciona, nós sabemos que é um processo, só que a seleção natural, ela literalmente não produz coisa nova, ela escolhe daquilo que já existe. Seleção natural, ela não cria informação genética nova. Esse é um ponto extremamente importante, porque o que é chamado de criação de novas espécies nada mais é do que recombinação de material genético que já existia. E tem um ponto que é muito importante nisso, que quando você para e pensa numa vantagem seletiva, uma vantagem seletiva só pode ocorrer num estado de desenvolvimento completo. Ou seja, fases intermediárias que são incompletas não têm nenhum valor biologicamente, ou seja, elas são eliminadas pela seleção estabilizadora. Imagina uma pata de uma forma de vida, e essa forma de vida estaria evoluindo numa outra forma de vida que teria asa. E essa pata, ao longo do tempo, iria transformar-se em asa. Espera aí, aqui você tem uma pata que é funcional, lá na frente você teria que ter uma asa que é funcional. E aqui no meio você tem o quê? Uma pata que não serve para andar e uma asa que não serve para voar. Qual é a vantagem seletiva disso? Nenhuma. Ou seja, a seleção natural mostra claramente que evolução não poderia ter ocorrido. Daí fica uma pergunta, mas quando os criacionistas tratam dessas coisas, afinal de contas, que argumento vocês estão usando? Deixa-me dar um exemplo bem simples, eu até gosto de fazer isso nas universidades. Eu faço a seguinte proposta, vamos fazer um pequeno joguinho, algo bem legal. Nós vamos pegar 6 dados, bem simples, e eu vou permitir que você faça o seguinte, você irá jogar esses dadinhos, todas as vezes que o dadinho cair com o número 6 virado para o mesmo lado, eu lhe dou o meu carro. Se isso não acontecer, você me dá 10 centavos. Você gostaria de jogar comigo? Você tem que jogar os 6 dadinhos. Eles vão cair empilhados um em cima do outro. Toda vez que cair com o número 6 virado para o mesmo lado, você ganha meu carro. Se isso não acontecer, eu levo 10 centavos. Uma das minhas especializações durante o meu bacharelado foi em matemática também. Eu fiz probabilidade estatística. Eu não sou louco de fazer propostas. Eu vou ganhar toda a tua poupança, a tua casa, você vai ficar devendo para os teus pais, avós e vizinhos, e você não terá ganho meu carro ainda. Qual a possibilidade de 6 dadinhos caírem empilhados na ordem certa? Com o número 6 virado para o mesmo lado? Qual a probabilidade de 3.146.700.000 letrinhas genéticas aleatoriamente terem coincidentemente ficado na direção certinha para produzir o ser humano?
Quando nós tratamos disso, o que nós procuramos mostrar é que tentar criar vida juntando substâncias químicas em tubos de ensaio é como tentar soldar interruptores, fios, num esforço de tentar produzir o sistema operacional Windows. Não vai funcionar, porque o sistema operacional Windows é software, não é hardware. Então nós precisamos entender que nós estamos tratando com coisas distintas. É justamente isso que os biólogos evolucionistas não têm percebido. Nós precisamos entender o que é uma coisa e o que é outra. A molécula do DNA não é o meio. A molécula do DNA é o meio, ela não é a mensagem. É onde a mensagem fica guardada. A molécula em si, como eu mencionei quando eu falei do design inteligente, nós temos um mecanismo hoje de colocar até mesmo os livros codificados numa molécula, num DNA de uma bactéria. Mas não foi a bactéria que escreveu o livro. Nós simplesmente guardamos a mensagem. Então, quando nós tratamos com respeito à origem da vida, algo que é muito importante, volto a mencionar, a origem da vida está relacionada com a origem da codificação genética. Nós sabemos que a codificação genética não foi produzida por processos naturais. É uma evidência muito grande que vida teria sido criada. Quando nós tratamos especificamente da questão desse tema, nós temos muita gente que tem discutido esse aspecto. Dr. Dan Kenyon, que no ano de 1969 escreveu um livro chamado A Evolução, Predestinação Bioquímica, ele, praticamente 20 anos depois, ele escreveu um outro livro refutando o seu primeiro livro. No primeiro livro ele dizia que as moléculas tinham sido predestinadas para produzir vida. No segundo livro ele diz, bobagem, isso nunca aconteceu. Nós temos vários autores trabalhando dentro disso. Dr. Michael Denton produziu um livro muito interessante chamado Evolução, uma teoria em crise. Dr. Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin. Dr. Philip Johnson, Darwin no Banco dos Réus. Toda essa literatura mostrando o quê? Mostrando algo muito simples, que as propostas de Darwin, as propostas evolutivas, não possuem embasamento científico. Deixe-me finalizar colocando da seguinte forma. Quando nós estudamos vida, nós percebemos que vida, desde o seu início, foi complexa, foi completa, perfeitamente funcional, com uma capacidade de adaptação limitada, adaptação e variação, e também ela foi criada simultaneamente. Você fala, mas onde vocês pegam essas ideias? Nós vamos estudar a respeito disso na paleontologia. Vamos ver um pouquinho dos fósseis. Mas, por enquanto, perceba que vida, em toda a sua estrutura, ela sempre foi organizada, altamente complexa. Desde aquilo que nós chamamos de formas simples de vida, são formas altamente complexas. Quando nós tratamos dos processos em que a vida está envolvida, nós temos DNA produzindo RNA, produzindo proteínas que produzem DNA. E aí, o que veio primeiro? Não, as proteínas produziram DNA. Não, mas para você ter DNA, para ter proteínas, você primeiro precisa ter DNA. Ah, mas sem DNA, sem proteínas também você não tem DNA, é verdade. Mas proteínas só são sintetizadas por causa do DNA. Ou seja, a maneira é muito interessante como a estrutura é formada para mostrar que não tem como um vir primeiro. Ou você tem o processo todo perfeitamente funcional, ou ele não funciona. Se você tem DNA, mas não tem RNA e não tem proteínas, não funciona. Se você tem proteínas, mas não tem DNA, não tem RNA, bom, primeiro que não daria para ter proteínas sem o DNA. Essa estrutura toda nos mostra claramente uma estrutura totalmente planejada. Eu comento essa ideia de planejamento, até mesmo quando nós estudamos sistemas como as borboletas. Você tem naquele pequeno ovinho de uma borboleta, lá naquela folhinha, toda a informação genética que fará com que a lagarta venha a crescer, tenha suas patinhas, depois de um tempo ela se reestruture, formando literalmente aquele casulo. Lá dentro essa lagarta vai se desfazer e vai sair uma borboleta. Isso daí não é fruto do acaso, é informação genética codificada, é planejamento. Nós vemos isso na natureza, nas trocas de cores das folhas das árvores, trocas de pelo dos animais. Nós vemos isso, inclusive, nos bicos dos animais. Darwin, por exemplo, estudou os tentilhões. Os tentilhões têm variações de bico? Tem. Isso é seleção natural? Sim. Mas tentilhões produzem tentilhões. Tentilhões não produzem papagaio.
Tentilhões não produzem tucano. Tentilhões produzem tentilhões. Nós vemos isso no registro fóssil. Quando nós estudamos a natureza, de uma forma geral, nós vemos, por exemplo, a sanícula, ou seja, o tipo básico dos cravos que existem por aí. Cravos produzem cravos, sim, cravos produzem cravos. Cravos não produzem rosas. Nós percebemos isso nas formas de vida. Um tipo básico, sem dúvida, poderia ter trazido à existência as raposas, os lobos, os cães, os chacais, os coiotes, as hienas, mas não teria trazido à existência os gatos, os coelhos, as lebres, etc. e coisa e tal. Nós sabemos como isso funciona. Concluindo, quando nós tratamos desse aspecto específico do criacionismo, a proposta é muito simples. Toda parte do criacionismo baseia-se nessas 4 propostas simples. Primeiro, codificação genética, autorreprodução, variação e complexidade. Na parte da informação genética, nós sabemos que informação codificada nunca foi, nem é, nem será resultante de processos naturais. Como todas as formas de vida estão literalmente baseadas em codificação genética, nós sabemos que vida só poderia ter sido criada no seu início. Quando nós tratamos da parte especificamente de autorreprodução, nós conhecemos a lei da biogênese. A lei da biogênese diz que vida gera vida. Não tem como escapar disso. O pior é que nós conhecemos também, pior para os evolucionistas, melhor para os criacionistas, é que nós conhecemos as leis da hereditariedade. Essas leis dizem que formas de vida, literalmente, recombinam material genético de uma geração para outra. Em outras palavras, gatos vão sempre produzir gatos, eles não vão produzir lebres. Peixes vão sempre produzir peixes, anfíbios vão sempre produzir anfíbios. E tem uma lei que rege todas as estruturas de todos os sistemas, que é literalmente a lei da entropia, que diz que a tendência natural de todos os sistemas é sempre ir do complexo para o simples e não do simples para o complexo. Em outras palavras, quando nós estudamos a vida, nós temos plena convicção que no passado ela já foi muito mais complexa do que ela é hoje. Não estou tratando em termos de variações. Nós podemos ter muito mais variações hoje do que a quantidade de variações no passado. Mas em termos de complexidade. E é fascinante quando nós olhamos para esses aspectos, porque, de uma forma bem específica, a pergunta a respeito da origem da vida e do desenvolvimento da vida já foi respondida pelas evidências. E a resposta não é evolução. Não é. A resposta é criação de formas de vida completas, complexas, com uma capacidade limitada de adaptação e variação, e uma criação simultânea. Isso é um pouquinho do que nós vamos ver na área da paleontologia na próxima palestra. Muito obrigado.